Olá, você amigo do Poder Criativo, estamos começando o programa de hoje e vamos falar sobre culpa. Sim, culpa. E por que é um tema tão duro, tão doído? Exatamente para que você saiba que tem um caminho para a gente dissolver essa culpa, para a gente poder ficar mais leve, mais livre. Nós vamos falar um pouquinho sobre de onde pode vir a culpa, como ela se estabelece dentro de nós, o que pode acontecer com a gente e o principal, como a gente faz se a gente quiser dissolver esta culpa. Então, convido você a estar com a gente durante todo o programa, olhando para si mesmo, olhando para aquilo que você pode carregar de culpa e que então você deve querer olhar para poder dar uma limpadinha e soltar isso, tá bom? Então vamos lá. A culpa pode vir inicialmente, se a gente começasse a pensar numa culpa qualquer, do ponto mais simples, da sua desonestidade. Nossa, que coisa forte, né? Mas por você não ter sido assim tão honesto, a culpa já pode pegar você. Não é verdade? Assim, e como é que é a culpa, né? O que é isso? Bom, funciona mais ou menos assim. Quando você está no mundo e você tem ali o seu campo todo, você é um ser que tem um monte de coisas em volta de você, como se fosse uma bolha aqui, ok. Desse lugar você tem várias coisas e é como se você tivesse uma porta de entrada e saída para isso. E aí, vamos pensar que você em alguma instância não foi assim tão honesto quanto poderia, né? Não se colocou na vida com honestidade, numa conversa, num negócio, numa situação onde a honestidade cabe bem, né? Desconheço aquela onde não cabe, mas tudo bem. Vamos colocar que você em algum momento específico foi desonesto. Às vezes você pode ser desonesto no jeito de falar, na sonegação de elogios, sabe como é? Se você poderia ter dado mais, poderia ter dito mais, mas você não ousou a sua honestidade. Você fica nessa desonestidade barata que traz para você um peso. Ah, podia ter feito, podia ter falado. Não só uma desonestidade de furtar, de roubar, de esconder. A gente pode ser desonesto de inúmeras formas. Então, no dia a dia ali, com o cônjuge, com o colega de trabalho, quanto você está sendo honesto? Além disso, a gente ainda pode olhar para uma honestidade do tipo: eu falei o que eu fiz o que eu falei, eu estou cumprindo o que eu prometi, aquilo a que eu me propus, eu estou levando à risca? Pois bem, isso também é uma desonestidade. E essa desonestidade, ela fica na porta de entrada e saída desse nosso campo. Porque o mundo pode não saber que a gente falhou, que a gente não foi assim tão honesto, né? O mundo pode, sem dúvida, não saber, mas nós sabemos. Você sabe perfeitamente quando você ousou ser honesto e quando definitivamente você falhou na honestidade. Ninguém precisa saber, ou talvez as pessoas nem percebam, você sabe disso, mas você sabe quando você não deu tudo o que deveria dar ou quando você furtou alguma informação, situação ou coisa qualquer. Você sabe de você. Mas bem, além da desonestidade, a forma com a qual a gente vai para o mundo e que pode gerar culpa são inúmeras, né? Inúmeras. A gente pode olhar para a vida de várias formas, cometer vários erros que a culpa vem e a gente até acha que vai se safar, que pode fazer, que não tem nada a ver, tudo certo. Mas depois, como aquilo não é a cara da gente, não é o número da gente, a consciência da gente não dá para aquilo,
o que acontece? Aquilo vem e pesa na vida da gente. A culpa, ela pode ser criada simplesmente porque você não oferece à vida todo o seu amor. Olha, você pode pensar, Miriam, você está sendo piegas, né? Isso está sendo tolo, não é assim, isso é história de amor, tudo bem. Mas eu quero falar com você que sabe que poderia dar mais e não dá. Que poderia ousar mais, gostar mais, cuidar mais, fazer mais bonitinho, seja lá o que for, e você não está fazendo. Vocês sabem que o ser, ele tem uma coisa que é dele, ele tem um jeito que é dele, de falar, de dançar, de andar, de fluir, de executar, de ter a paciência, de ter a meticulosidade, aquilo que é o seu traço. Você tem um jeito aí que é só seu. Quando você não ousa ser do seu jeito, quando você não põe o seu amor para fora na forma que é você, porque colocar o seu amor no mundo não é ficar babando as pessoas, lambendo as pedras e flores, não é isso. Colocar o seu amor no mundo tem a ver com colocar-se no mundo, se oferecer à vida, fazer inteiro. Você já vai fazer? Então abraça, meu amigo, abraça e faz inteiro, faz com vontade, fala o que você tem que falar, vai buscar, vai levar também, faça inteiro, esteja na vida. Meia boca é para pessoas meia bocas. E sabe o que vai acontecer? A vida devolve para você meia boca. Eu não sei se é isso que você está procurando, se é atrás disso que você está. Mas realmente, se você não se dá para a vida, a gente tem uma balança de medição que vai ficar aqui, ó, você deu 70%, você deu 45%. Quanto é que você está dando para a vida? E tem mais, existem áreas que a gente dá mais, que a gente oferece mais, que é mais legal, né? Agora, tem áreas que a gente segura. Então, não se esconda atrás daquela área que você dá mais, que você pode falar, que você pode fazer, que você pode oferecer. O seu trabalho, muitas vezes, ele é um trabalho bacana e que você poderia colocar mais de você nele e você não coloca. Meu trabalho não é bacana. Mais ainda. Porque quem encanta a vida é você, a vida não vai te encantar, não vai vir um cavalo branco, galope, 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 com uma fada em cima, isso não vai acontecer. É você que é a fada, o cavalo, a varinha, você que pega aquilo que você tem na mão e faz disso uma coisa bacana, energizada, cheia de vida, a ponto do mundo olhar para isso de uma forma diferente. Mas você sabe que tem um outro lugar da culpa que é importante a gente mencionar, que é importante que você olhe o seu próprio aspecto para ver se neste você não gera culpa em você, que é quando você se acha errado. Olha que coisa. Exatamente. Muitos de nós podemos dizer, não, mas eu, na verdade, eu tenho outra síndrome, eu acho que eu estou sempre certo. Isso pode acontecer também, né? Isso também deverá gerar culpa, porque conviver com alguém que acha, que acredita que está sempre certo, é muito chato, né? Gera muita dor, causa muito estresse, a gente se sente sempre menos. Então, se você se acha sempre o certo, se as coisas têm que ser sempre do seu jeito, neste ponto, você com certeza desumaniza, né? Limita o valor do outro, diminui, humilha, e isso faz com que, em alguma instância do seu ser, você tenha um bocadinho de culpa. Mas o que eu ia dizer aqui é do outro lado, é daquela parte da gente que sente que é menos, que sente que de alguma forma errou em alguma questão. Cometeu erros, se sente errado, se sente menos, se sente pouco. Neste lugar, a gente está negligenciando o valor da gente, aquilo que a gente é, pelos nossos medos, sabe?
simplesmente pelos nossos medos. E isso em alguma instância gerará culpa também. Olha que coisa, se você sai do prumo e caminha para um lugar de se enaltecer exageradamente, você vai gerar dor no outro de uma forma que vai te trazer culpa. Se você vem para o mundo e não consegue se colocar à altura de qualquer outra pessoa, se você fica num lugar de eu sou menos, eu sou pouco, eu estou errado, eu sou aquele que não merece, você também é uma pessoa que gerará culpa. Eu sei que muitas vezes a gente pensa, não, mas eu me acho pouco, não é por aí, né? Tudo bem, mas na verdade, essas informações, elas ficam guardadinhas dentro de você e você pode lá no fundo do seu ser, respire e olhe lá para dentro, lá no fundo do seu ser, você pode ter uma informação de que você cometeu um erro. Isso pode acontecer de lá do tempo de quando a gente era criança, sabia? Eu conheço pessoas, tenho pacientes, né, que têm informações guardadas sobre si do dia que pisou na ferida da mãe. Tinha 3, 4 anos. E claro, a mãe grita, chora, porque uma ferida dói. A criança faz aquele registro e guarda aquilo. Traumatiza a vida, né, o ser. Assim como tem outras pessoas que passaram pelo mundo e trabalhavam na casa de um de outro e fizeram ali um pequeno furto, roubei um dinheirinho e tal. Mas naquela época aquilo era grande, significava alguma coisa, estava errado. E a criança registra como se fosse uma marca que o torna menos. Quando isso acontece, as pessoas crescem com esse espinho cravado dentro de si, de uma forma que elas não se liberam. Olha que coisa, não se liberam, caminham com uma culpa por conta daquilo que fizeram no passado, que tão pouco tinha qualquer problema, ou pelo menos um grande problema, não havia necessidade de carregar isso para frente. Então, nesse lugar, a pessoa traz uma sensação de pouco, de menos, de errada, que gera uma culpa. Então, dá uma olhadinha aí na sua história, vê se você não fez alguma coisa que no âmbito do mundo infantil é muito coerente, mas que aquilo cresceu junto com você, você não soltou e hoje faz parte de uma dorzinha e de um lugar que compreende uma culpa. Culpa também, eu quero dizer que precisa ser e pode ser dissolvida, transformada. A culpa não te serve para nada, amigo, nada, a não ser para te brecar, para te parar. E uma coisa importante que é imprescindível que você entenda é que quando você tem uma culpa dessas de agora, bati em alguém, fiz uma coisa errada, né, fui negligente, ou do passado que vem com você, tanto faz. Ouçam isso. No momento em que há culpa, que você tem uma culpa, que o organismo se dá conta que tem uma culpa, o que acontece? O cérebro dispara um dispositivo que busca um equilíbrio para essa culpa. E o que é um equilíbrio para essa culpa, se não uma punição? Olha que horror! Nesse momento nós precisamos conversar. Precisamos conversar porque é outra vida você viver com culpa e viver livre dela. Se você a tiver, para que você viva em paz, você terá que ter junto, então, para uma culpa, uma punição. E aí eu te pergunto, como é que você está se punindo? É no dinheiro, é no amor, é numa saúde? Onde é que essa culpa está encontrando o caminho para soltar uma punição e o organismo, eu fiz isso de ruim, mas tô manco agora. Então dá uma olhadinha, pense o que vem acontecendo, quando é que as coisas estão entrando num âmbito de paz e de repente acontece uma catástrofe. Como é que eu estou me punindo? Muito importante que você se dê conta de como é que você está fazendo essa punição, se houver uma culpa.
Então entenda-me bem, não é que você quer se machucar deliberadamente, não é isso. Mas mesmo que você não queira, em você acontece, dentro desse campo do qual eu falei, o que vai acontecer? Eu tenho uma culpa, eu muitas vezes, e agora é de lascar, né, gente? Porque muitas vezes eu nem sei que eu tenho essa culpa, aconteceu lá atrás, eu era pequenininho, eu não me lembro mais, não está na minha consciência, porém, ela está no meu organismo, está no meu campo, porque nada do que eu vivi saiu de mim. Então tá aqui a culpa. Naturalmente o meu organismo desenvolveu uma punição. E essa punição também pode acontecer na minha vida e está acontecendo para que eu me mantenha equilibrado, porém eu não sei e posso até olhar para essa coisa negativa que vem acontecendo na minha vida todos os dias, todas as semanas, meses, anos, a fio, e achar que isso aqui é normal, que a minha vida é assim mesmo. O convite aqui é para você olhar mesmo. Será que eu tenho alguma culpa guardadinha dentro de mim? Será que da minha criança, será que eu tenho alguma coisa que eu não me lembro agora, mas que eu posso ter crescido com uma sensação de não ser uma pessoa correta, de não ser boa, de não ser certa? Será que eu não tenho uma maldade que eu fiz pequenininha, tão normal às crianças, e que as pessoas falavam, que coisa feia, que coisa feia? Será que eu não registrei de uma forma inadvertida, errada, e que hoje eu trago sem nem me lembrar, sem nem perceber? Porque você sabe, você pode não se lembrar, pode estar nesse lugar chamado inconsciente, no esquecimento, mas não sai de você. Então essa é a hora de você olhar o que será que eu posso ter registrado e que não é uma coisa boa sobre mim e que eu carrego até hoje sem nem saber. É como um saquinho, ó, que você tem que tirar da sua cabecinha e jogar fora. Do contrário, juntamente com isso, virá a punição. A punição, então, ela vem para equilibrar. E nem sempre nós sabemos que estamos nos punindo. Aliás, nem sempre nós sabemos coisa nenhuma, né? Muitas coisas estão acontecendo dentro do nosso campo, os processos mentais, emocionais, e que a gente não sabe. Então, o convite é para isso, é para você olhar. Será que tem alguma coisinha guardada? Será que eu sei alguma coisa mesmo errada que eu fiz? Pois é, porque o jeito que você tem de curar a sua culpa, de abrir mão dessa punição, de aceitar que você tem uma humanidade, tem um lado teu que erra, para que você possa abrir mão dele e abrir mão dessa culpa, qual que é o processo? Você tem que olhar, você tem que ver o que você causou ao outro. Primeira coisa, eu fiz alguma coisa, dei um chute, um pontapé, plá, machuquei, cortei, o sangue escorreu, o que foi que eu fiz? Roubei, tomei dinheiro. Dá uma olhadinha das coisas grandes às coisas pequenininhas. Maltratei, desprezei, passei pelo porteiro. O que é que eu fiz? Acho que isso é importante. Se dar conta, tudo começa pela consciência. Eu falei até agora sobre partes de você que você poderia não se lembrar, mas a gente funciona como uma estante cheia de pacotinhos. Você vai lá, pega o pacotinho e abre. E esse é um convite, dá uma olhadinha. O que é que você pode ter guardado? E assim, vira o pacotinho. O que tem aí? O que é que você fez ao outro? O que é que o outro sentiu? Então, o pedido é para que você, se coloque no lugar do outro. Se você estivesse no lugar desta pessoa que você retalhou, ofendeu, fofocou, roubou, maltratou, judiou, bateu, não sei qual foi a questão, mas se você se coloca no lugar do outro e se dá conta da dor que o outro pode ter sentido,
daquele sentimento que você gerou no outro, e você, puxa, isso de fato não é gostoso, né? De fato isso não é bom. Eu, se estivesse no lugar do outro, não teria, ou sentiria, ou ficaria, ou ir embora. Coloque-se no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro faz você ter uma dimensão com os olhos do outro. Eu não sei se a gente sabe exatamente o que é colocar-se no lugar do outro, porque às vezes a gente quer se colocar no lugar do outro com a nossa cabeça, com o nosso corpo, com o nosso pensamento. Não, vai lá e se coloca. Como seria se eu fosse filho daquela gente, se eu tivesse comido daquela forma, aquela comida naquele tanto? O que seria se eu entendesse a vida dessa forma, tivesse Deus daquele jeito? Como é que é olhar para aquilo que eu fiz se eu tivesse realmente no lugar do outro? Aí você vai poder ter uma noção da dor que você causou. Aqui é hora de você respirar. Respirar, respirar, respirar. Quando a gente consegue catar o que a gente causou ao outro, quando a gente consegue sentir a dor que a gente provocou, neste momento, nós estamos curando, transformando a nossa culpa. E assim, a gente pode soltar. Parece simples? Não, e não é. Não é. Mas vocês sabem que chega um momento na vida da gente que a gente não aguenta carregar algumas coisas, que a gente não aguenta nem a gente ser o que a gente é. A gente está errando muito, está errando demais, e o ideal é que a gente vá até lá, que a gente fale com a pessoa, porque tem uma circunstância que dá para a gente fazer reparação ao vivo e a cores. Você não precisa se colocar só no lugar do outro. Você pode ir até lá, você pode falar com o outro, olha, eu venho mesmo te tratando de tal e tal forma. Opa! Gente, para fazer isso precisa ser muito gente grande, né? Para poder olhar para a pessoa e falar, olha, eu realmente te destratei, né? Então, não queria te destratar mais, você me desculpe. Isso alivia. Eu sei que isso deve ter te feito mal. E de verdade, né, gente? De verdade, porque se não for de verdade não adianta. Tem gente que pede desculpa, não sabe nem do quê. Não, desculpa então. O que é? Desculpa de quê? Por quê? Aonde? Você sabe o que você fez? Você sabe a importância que isso teve? Uma desculpa bem feita, bem profunda e bem, acima de tudo, verdadeira, ela faz curas profundas. E olha, desta vida não se leva a nada. Nunca ouviu isso, né? Eu sei, é novo. Mas é a profunda e real verdade. Se você se mantiver nesse lugar de endurecimento, não vai adiantar nada. Então respire, solte a sua culpa, respire na sua humanidade e vamos brindar a esse que é o nosso conhecimento de hoje. Estou aqui já brindando com você que participa do Poder Criativo e brindando ao conhecimento de hoje que é sobre a culpa. Então a culpa existe, a culpa pode vir de vários lugares, né? Da desonestidade, de não ter colocado todo você, todo o amor no mundo, de realmente ter se achado errado e culpado de algo que vem lá de trás da sua história infantil e que ainda está aí. Assim como você pode mesmo ter clareza de ter causado um mal genuíno a alguém que precisa de uma reparação, mas que a pessoa já morreu, tal. Precisa, acima de tudo, que você se dê conta da dor, do sofrimento, do erro que você cometeu com o outro, colocando-se no lugar do outro. Agora, tentou arrumar, agora sentiu o que causou, falou com o outro, solta, gente, solta, porque nós estamos num planeta de humanos. Novidade. Porém, a gente não respeita a humanidade da gente. Então seja gentil com você mesmo, seja gentil com o que você pode ser, respeite
a sua humanidade, os seus erros. Saiba que se você errou, ainda errará muito mais e que terá que ter o me desculpe na ponta da língua, terá que ter um abraço e uma vontade de acertar. E aí, tempo de renovação, né? Respire, obrigada!